Querido Richard, na sua primeira comunhão nesta noite, comunidade, nesse dia, quinto dia da trezena, a liturgia muito rica das leituras, a do Gênesis, narrativa muito conhecida de nós, Adão, Eva, a serpente, o fruto proibido, o diálogo com Deus, o rompimento. O que essas leituras iluminam a nossa vida concreta? Primeiro, essa leitura do Gênesis, ela traz a realidade do sofrimento e uma palavra muito forte, das escolhas, da negação. O mal, ele não vem de Deus. O mal, ele vem sempre da condição humana. É interessante que quando nós vimos um rio poluído, com garrafas, um rio poluído com esgotos, facilmente a gente chega na ação do homem. Quando a gente vê uma nascente, a gente vê uma água pura, a gente facilmente chega a Deus. Quando chegamos numa mata virgem, numa floresta bela, toda bela, uma mata atlântica, contemplamos a Deus. Quando chegamos num lugar desmatado, destruído, queimado, sem árvores, vemos a ação do homem. Então, toda a ação do mal é explicada através de nós. Toda a ação do bem, nós chegamos a Deus. Aqui, na leitura, Adão se sente perdido, porque o pecado e o mal nos tornam perdidos. O pecado e o mal nos deixam perdidos. A pergunta que Deus faz a Adão: Adão, onde estás? Essa pergunta sempre a gente deveria se fazer. Onde eu estou? Onde estou? Onde está a minha esperança? Onde está a minha vida? Uma outra realidade dessa leitura, que Deus pergunta a Adão: o que aconteceu? E Adão fala: a mulher que o Senhor me deu como companheira, me deu o fruto proibido. A mulher fala: a serpente que apareceu, me mandou comer o fruto. O pecado e o mal, sempre a gente tem uma desculpa que é o outro. Todo pecado a gente vai dizer é o outro é culpado, a culpa é do outro. Porque o pecado, o mal, nos desorienta e às vezes nos faz ver no outro uma culpa, que na verdade ela é nossa. Na escola é muito comum isso. A gente vai chamar a atenção de alguém, mas o outro está fazendo isso, o outro fez isso, o outro fez aquilo. E vai uma corrente que não tem fim. Sempre todo mal. Nós queremos culpar algo, ou alguém, ou uma situação, como Adão diz, né? A culpa é da mulher. Um outro ponto que a gente percebe é a nudez. O homem sente vergonha de Deus porque está nu. Qual a roupagem? A roupagem da liberdade e da vontade. O mal nos tira a liberdade, nos deixa nus da verdadeira liberdade e da verdadeira vontade. Somente a liberdade em Deus e para Deus, na luz de Deus, nos reveste das coisas do alto, nos reveste da força do Altíssimo, nos reveste da nossa dignidade mais profunda. E o mal e o pecado nos deixa nu, porque nos tira as vestes da graça de Deus. Nos tira a força das boas escolhas em nossa vida. Esta palavra nos fala muito das escolhas. Quantas escolhas nós temos a cada dia? Quantas escolhas nós temos que fazer na vida? E devemos sempre pedir que nossas escolhas, elas estejam de acordo com uma vontade de Deus, que sempre é a escolha do bem, a escolha da paz, a escolha daquilo que nos traz a verdadeira alegria. Quando perdemos a graça, nada nos satisfaz. Vem a serpente, vem o fruto, recebemos a sequência do Gênesis mais adiante, porque quando perdemos a graça,
nada satisfaz a gente. Aí percebemos o consumismo do mundo de hoje, um consumismo desenfreado. Nada satisfaz a pessoa, nada está bom. Ela não está satisfeita com nada. Há uma sede, um desejo de sempre mais buscas. Porque só a graça de Deus nos preenche na verdadeira veste da liberdade e da vontade. Que Deus nos deixe encontrados, celebrar, estarmos aqui na igreja, fazer a nossa oração pessoal cada dia, é sempre um profundo desejo de nos encontrarmos, porque o ser humano perdido, ele perde a graça. Sem a graça de Deus, esta vida perde toda a graça. Com a graça de Deus, esta vida tem toda a graça de ser vivida. Celebrar, estarmos aqui à noite, escutarmos a palavra, é poder encontrar a graça na liberdade, na vontade, a graça celebrada, a graça partilhada, a graça da vontade de Deus que nos governa. Não percamos, querida comunidade, a graça, porque se a gente perder a graça, nada vai nos satisfazer. E isso tem uma grande leitura, né, na sociedade atual. A segunda leitura, São Paulo aos Coríntios. São Paulo aqui vive um período tumultuado da sua vida. Relacionamento tenso com a comunidade. Paulo aqui já está com a idade avançada, já está desgastado, e ele faz a escrita da leitura com a escrita espiritual da que está vivendo. Eu estou me acabando na condição física, mas eu estou me renovando na condição espiritual. Eu estou me acabando nas minhas forças terrenas, mas eu estou me renovando na força espiritual. As realidades que não externas que vejo vão dando lugar às realidades invisíveis que não vejo. Crescer na graça de Deus. Aí a gente percebe a presença de tantos idosos. Não é à toa que a igreja ela tem vários idosos, não porque, né, não tem, né, ou uma ocupação, ou porque a igreja é voltada para os idosos, não. É porque a vida é assim. A vida ela vai nos fazendo, né, perder a condição, Paulo vai dizer, né, a condição do homem, a condição física, mas vai renovando, vai fazendo brotar a condição espiritual, vai fazendo nascer o homem novo, a mulher nova. Quanto mais esse fortalecimento interior, quanto mais a vida passa, quanto mais os caminhos passam, nós somos convidados a abraçar essas realidades da vida. No enfraquecimento físico, o fortalecimento interior. E aí, não precisamos de ir muito longe. Hoje, com tantos padres, né, fortes intelectualmente, tantos padres fortes no seu vigor físico, quem nos dirige é um senhor idoso, o Papa, um homem enfraquecido na sua condição física, mas fortalecido na sua condição interior. Um homem sem as energias físicas de um tempo atrás, mas com energias espirituais novas o tempo de hoje. E assim deve ser a nossa vida. Nunca se perder diante daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos faz a tristeza, mas buscar esta alegria espiritual da renovação, do crescimento espiritual, dos olhos das coisas do alto. Buscai as coisas do alto. E o Evangelho, que é dividido em duas partes. A primeira parte, Jesus que está na casa, chega os familiares de Jesus, há uma parte que diz, aí alguns evangélicos pegam no nosso pé, que diz assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E as pessoas que não conseguem entender a tradução do hebraico, a tradição judaica, tudo isso acaba confundindo. Primeiro, faz parte da nossa cultura latina a especificação que nós temos hoje. Primo, cunhado, cunhado, isso é muito desta realidade latina. Naquela época de Jesus,
os primos, primeiro, de segundo grau, tudo era considerado irmãos. A palavra irmão, ela englobava várias formas de parentesco da pessoa. Mas séculos depois, já no século X, no ano 14, né? No ano 1400, 1500, começa a ter essa divisão. Então são os primos de Jesus que estão ali fora. Chamam. E Jesus fala, os meus parentes, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Olha a primeira leitura entrando aí. O homem primeiro peca porque não consegue fazer a vontade de Deus. Há uma vontade de Deus para tudo que a gente faz na vida. Desde as coisas pequenas, desde os cuidados pequenos, as pequenas ações, as grandes ações, em tudo na vida há uma vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Como é bom esta parte da oração do Pai Nosso. Uma vontade de Deus. Uma vontade, Paulo vai dizer na segunda leitura, quando a gente sofre, não é a vontade de Deus o sofrimento, mas a vontade de Deus é vencer o sofrimento. Quando a gente perde, não é a vontade de Deus a derrota. A vontade de Deus é superar e seguir adiante. Há uma vontade de Deus em tudo da vida. E é encontrar essa vontade. São Geraldo Magela não deixou tantos escritos, mas São Geraldo sempre tinha esse lema, né? Fazer a vontade de Deus. Aqui se faz a vontade de Deus. Isso poderia ser até um lema, né? No portão de uma casa, né? Aqui se faz a vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, o mal reina. Que nós nunca podemos esquecer, gente. Não é da liturgia de hoje. Mas eu sempre costumo falar isso com as lideranças. A gente não pode ser ingênuo, não. Porque tem uma vontade de Deus, não é isso? Se a gente ignora essa vontade de Deus, olha, o que a primeira leitura vai dizer? Há uma vontade também do mal. É bíblico. Ou a gente encontra uma vontade de Deus, ou nós nos tornamos perdidos, sem a graça, e vamos encontrar a vontade do mal na nossa vida. Por isso que a gente tem que ser muito forte. A nossa vida, ela é, diante desse mistério da criação, mas ela é movida nessa vontade de criação, nesse sopro de criação, nessa vontade de salvação, de sacrifício. Mas se a gente vai se perdendo como Adão, a vontade do mal entra de cheio. Por isso que sempre a gente deve fazer essa pergunta. Quando você estiver desanimado, a gente deveria sempre fazer essa pergunta. Você está desanimado, eu não quero mais a igreja, eu não quero mais servir. Tudo bem, faça para você a pergunta. Estou agradando a vontade de Deus ou do mal com essa minha atitude? Faltou essa pergunta de Adão, né? A gente sempre poderia dizer isso para nós. Fazer essa pergunta. Isso que eu vou fazer, isso é a vontade de Deus? Ou isso é a vontade do mal? Essa é reflexão em todos os pontos da nossa vida. Até no trânsito, né? Eu vou xingar, eu vou buzinar, eu vou perder a impaciência, mas isso é a vontade de quem, gente? Vontade de quê? Tudo na nossa vida. Sempre fazer a vontade de Deus e pedir esse auxílio. Senhor, me ajude a fazer a vossa vontade. Nós rezamos no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. E não esqueçamos, gente, volto a repetir. A vontade de Deus, não há vontade de dor na vida humana. A vontade de Deus é a vontade de cura. Não há vontade nenhuma de Deus nos momentos que a gente tem os nossos lamentos. A vontade de Deus é que a gente tem os nossos clamores. Não é a vontade de Deus que a gente esteja na escuridão. A vontade dele é que a gente reencontre a luz. Sempre lembrar disso. Uma vontade de Deus é uma vontade de salvação, de resgatar, de recuperar, de trazer de novo a vida. Olha que vontade maravilhosa.
Não nos confundamos, gente. Como muitas pessoas às vezes acham, ou algumas teorias, que a tragédia é a vontade de Deus. Que mãe, que pai prepara a tragédia para um filho? Deus é um pai. E a outra parte da leitura, quando Jesus fala do grande pecado, o pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado, gente? Aqui está dizendo, é as pessoas que achavam que Jesus fazia as obras em nome de Beelzebu, do demônio. Esse é o grande pecado, achar que a ação do Espírito Santo é a ação do mal. E Jesus vai dizer, ué, mas o mal não se divide contra si mesmo, porque Jesus, ele vem com o Espírito Santo para reencontrar, e o espírito do mal vem para nos tornar perdidos. O espírito do mal vem para tirar e destruir a vida. O Espírito Santo em Cristo vem para restituir e salvar a vida. O espírito do mal vem para tornar a vida confusa. O Espírito Santo vem para tornar a vida clara diante da graça. A graça que ilumina. Por isso que ele fala, é um pecado contra isso. A gente entender as obras do bem, e aí vemos na nossa sociedade. Quantas pessoas fazem o bem? Quantas pessoas se doam o bem? Podemos ver o mal nisso? Mas sim a ação da mão de Deus, do Espírito Santo, em tantas realidades, né? A campanha da fraternidade trabalhou muito isso, a unidade, nas diferenças, né? Quantas pessoas que não professam o que nós professamos, mas se fazem o bem, se encontram o sentido de se doar a vida, se encontram o sentido de ajudar a vida, é o Espírito de Deus que está ali. Não podemos cair nessa tentação de aquele que não professa o que eu professo, parece que ele é o mal, não. Deus tem o seu sopro criador nas realidades e diferenças de tantos e tantos que se colocam no serviço do reino, no serviço da vida. Que essas leituras desta noite, no tema escolhido, né, oferecer com o coração para ofertar a Deus, encontrando na oferta a Deus a vontade de Deus, encontrando na oferta de Deus o Espírito Santo que nos move. Que possamos sempre permanecermos firmes quando as crianças que estão aqui, as crianças que estão nos acompanhando da sua casa, quando a gente vem na missa, sempre a gente podia fazer isso. Eu estou indo à missa, essa é a vontade de Deus? Eu não quero ir à missa. Esta é a vontade de Deus? Quero fazer o bem. Esta é a vontade de Deus? Eu não quero fazer o mal. Esta é a vontade de Deus. Então a gente deveria sempre, né, exercitar essa parte da oração do Pai Nosso, que a gente certamente erraria menos. Eu vou expor uma pessoa, eu vou falar mal de uma pessoa antes da minha língua, né? Santo Antônio sempre falava da língua, né? Antes de eu falar mal de uma pessoa, eu poderia falar a vontade de Deus é que eu fale mal? Certamente a gente estaria brindado, né, de muitos erros. Se a gente, antes de qualquer ação, antes de qualquer pronunciamento, a gente fala, mas qual que é a vontade de Deus no meio disso? Às vezes a vontade de Deus é o silêncio, né, e a oração. Deus nos ilumine nesta graça. Não percamos a graça. Nos encontremos sempre na sua graça. Nos renovemos sempre pela sua graça. Nos dê sempre a sua vontade em todos os passos da nossa vida. E que o mal, prefigurado no Gênesis, nunca nos atinja. Está aí 3 caminhos, gente, para a gente neutralizar o mal. Buscar a vontade de Deus. Meditar sobre essa vontade de Deus. Participar, renovando sempre essa condição interior. E a palavra do Evangelho. Buscar a unidade. Buscar o bem. Estar na graça. Estar participando. Por que eu venho à missa? Porque é uma vontade de comunidade, uma vontade celebrada, uma vontade de palavra de salvação, uma vontade de oferta do coração, uma vontade de sacrifício como alimento, uma vontade de comunidade celebrada. Se a gente for perceber a vontade de Deus para esse momento agora, que se traduz em tantas realidades, celebramos, a gente nunca deixaria de ter
o desejo de estarmos aqui, porque é uma vontade de Deus. Deus comunidade, Deus povo, vontade de glorificar, vontade de celebrar o seu nome, vontade de nos reunirmos como irmãos, vontade de fazer da igreja terrena a referência de um dia da igreja gloriosa. Assim seja, Senhor nosso Deus.